manter uma justiça paralela. Nesta semana, a polícia divulgou uma nova escuta telefônica que revela a ação assustadora de um tribunal do crime. Um julgamento feito através de telefones celulares. Uma afronta ao Estado e à Justiça. Todo paulistano hoje sabe que o PCC existe. Sabe que se trata de algo perigoso. Sabe também que, de alguma forma, tem uma relação com a favela. O que ele não sabe é que a lei que ele conhece não é a mesma da quebrada. Ou se é, certamente não é a única. Os tribunais e os debates, né? Os tribunais é um termo da imprensa, eles chamam de debates, né? São formas de estabelecer consequências para aqueles que praticam equívocos, né? Erros. Então, eles não dizem que são tribunais porque eles falam que os tribunais aqui produzem muita injustiça. Então, eles fazem mais segundo eles, é uma forma daquele que errou prestar contas e assumir as consequências dos seus erros. O Fabrício já entrou na linha, mano, pedindo uma oportunidade, entendeu, irmão? Se ele já chegou pedindo uma oportunidade, ele sabe que ele cometeu um erro grave aí, saiu totalmente fora da ética aí e tá, sei lá, né, irmão, pedindo uma oportunidade de vida. Não, eu fecho nessa uma opinião sua aí, cara, porque os moleques é novo. No dia 27 de março de 2007, um caso em Pirassununga chamaria a atenção das autoridades. Adriano, um pedreiro de 33 anos, havia caído com sua moto enquanto transportava sua esposa e uma amiga, ao passar numa lombada no centro da cidade. 3 jovens que passavam na hora zombaram dele com a cena. Depois de retrucar os garotos, um deles sacou uma arma e assassinou Adriano. Revoltado, seu irmão logo pediria ajuda, mas para uma justiça paralela. Por acaso, o Departamento de Narcóticos de São Paulo fazia uma investigação com escutas naquela cidade. Eles então testemunhariam 24 horas de conversas entre os membros do PCC, com 120 páginas de transcrição. Era um julgamento feito pelo crime. Não, aí você pulou um pedaço, mano. Aqui você coloca assim, ó. O Adriano estava levantando a moto quando olhou para trás, viu o Fabrício com um revólver. Então, depois de um longo debate feito numa extensa rede que sai da marcha carcerária e encontra a rua, os presos entram em um acordo e decidem a sentença. Ela é então comunicada ao sentenciado. Alô? É o Fabrício? Isso. Você tem ciência do que você cometeu aí, você tirou uma vida, certo, cara? Até mesmo sem dar defesa pro mesmo, viu? Entendi, irmão. Então veja bem, ô Fabrício, a gente não admite isso em lugar nenhum, entendeu, cara? As autoridades não os localizam a tempo, e o assassino é então executado com 5 tiros, pelo irmão da vítima. É um caso que foi público e apareceu muito nos jornais na época, porque ele foi uma gravação de 24 horas do tribunal, né? Então, é um documento que acabou virando importante por ser a testemunha de um caso bem documentado, né? Das dinâmicas, das lógicas e dos procedimentos numa situação como essa. Então você descartável. No que eles se baseiam para julgar? No conceito de autoridade. Aquele que é o disciplina é o que traz o problema, o piloto, antigamente o piloto, depois torre, depois vai o jet, depois vai mudando o nome, aquele que tenha uma função de nível mais elevado e geralmente está preso, decide por conta do seu próprio conceito de justiça, que ele entender que for melhor para ele e não necessariamente para o indivíduo que está, entre aspas, sendo julgado. O PCC não existe sem a prisão. É lá que ele se formou, é lá que ele faz sua escola. Fundado em 1993 por 8 presos, ele se espalhou pelas cadeias na base da violência e também da ideologia. Misael, um de seus fundadores, anos antes havia estado preso com italianos ligados à Camorra, máfia italiana, que então teriam lhe indicado diretrizes para que a facção fosse algo diferente de uma simples quadrilha. Então,
4 anos após a fundação do grupo, ele elaboraria um estatuto, colocando esses ideais em 16 artigos. Esse documento consolidaria a ideia de uma instituição do crime voltada para governar seu submundo. Eles mesmos criaram esse estatuto mais como uma forma de ritualizar, de demonstrar poder, de querer fazer alguma coisa, querer impor uma autoridade, pois nem eles mesmos obedeciam o código que eles mesmos criaram, né? E depois esse estatuto foi mudando, cada um escrevia uma versão diferente e hoje perdeu quase que totalmente o significado. Ele teve um significado no começo, logo no começo. Hoje em dia praticamente é uma mera formalidade, uma coisa extremamente descartável. O estatuto, ele deve tomar um cuidado, porque a ideia do estatuto não é tão ortodoxa como se parece. Por exemplo, o estatuto que você está pontuando, ninguém vai sair com um estatuto na mão dizendo, não, você, boicotou o artigo 14. O estatuto é uma noção de certo, é uma ideia a se alcançar, é um pressuposto, é um caminho, mas ele não é tão ortodoxo, ele não é tão absoluto assim. Né? Então é uma forma de você colocar no papel e tentar criar categorias de coisas que vêm sendo debatidas e vêm sendo conversadas. Então é uma referência importante, como outras são referências importantes, né? Para te dar um norte do que é viver do lado certo da vida errada, né? Como eles dizem. Eles vivem do lado certo de uma vida errada. O que é o certo na vida do crime? Mas dentro desse código de certo, quando essa noção de certo, paz entre os ladrões, guerra contra o Estado, paz entre nós, guerra contra os caras, paz, justiça e liberdade, quando essa noção vai sendo consolidada na década de 90, nos presídios no interior do Estado, há ali uma série de correntes que influenciam direto ou indiretamente, mas a condição de cárcere é elementar, né? É guerra de todos contra todos, é morte banal, estupro, né? Tem uma conexão que é indissociável, rua e cadeia. É indissociável, rua e cadeia está na sintonia, tem uma sintonia indissociável. Então, na década de 90, a cadeia vira. E o que o cara vai estar cantando? Mas na rua não. Até Jack, tem quem passe pano, impostor, pede break, fala pro malandro, em vez de assiste, né, de cada 10, 5 é na maldade. Mas na rua não, na rua não regulou ainda. Na rua tá zoado. A moral chega na década de 2000. Muitos irmãos, né, muitos meninos que pertencem ao mundo do crime começam a acessar as periferias, ora por fuga, ora por liberdade consentida, ora por saídas, começa a colocar essa moral na quebrada que já existia. Por isso que o trilha sonora do gueto vai dizer, é pela paz que o comando faz a guerra. Então, eu acho que essa é uma pergunta importante. Por que as pessoas obedecem? Por que uma nova moralidade passou a vigorar nessa cena criminal? Por que essa autoridade passou a ser respeitada? Será que ela representava algum pacto que interessava a maioria que convivia nesse mundo do crime? Talvez isso, eu acho que essa é a questão. Como é que uma autoridade se faz para ser obedecida? Pela presença ostensiva em todos os territórios, em todos os lugares? Ou é por elas representarem um projeto coletivo que faz sentido para a maioria que está obedecendo e eles passam, inclusive, a colaborar para que os outros respeitem essa legislação?
cenário em que essa moral do crime se consolidou era de guerra. Na década de 90, a periferia de São Paulo era um lugar muito violento. O Jardim Ângela, na Zona Sul, registrava a taxa de homicídio mais alta no Brasil, 108 por 100 mil pessoas. No meio disso, a religião ganhava força e, assim como dentro dos presídios, os evangélicos avançavam. Expressões da cultura saberiam traduzir o que estava acontecendo. A década de 90 é uma guerra de todos contra todos, e a discografia dos Racionais está dizendo isso. A gente tem um disco chamado Raio-X do Brasil, vou tirar uma fotografia disso daqui, né? Que o pau tá quebrando. Holocausto Urbano é um disco que o título já diz tudo, né? Ele diz que existe uma política de extermínio nas periferias, na década de 90, do jovem preto periférico, marcado com uma pauta de violência institucional, de racismo, violência policial, extrema desigualdade. Depois Escolha Seu Caminho, e aí a gente vem o clássico disco, que o nome também do disco diz tudo, de conteúdo das músicas do disco, Sobrevivendo no Inferno. Disco de 97, Sobrevivendo no Inferno. Sim, não, um termo muito falado em São Paulo, né? É um termo muito usado, inclusive no hip hop. Assim, são coisas que não são inventadas por eles, né? Tem uma história na própria cultura de periferia de São Paulo. Então, consciência é um termo marxista. Mas todas as referências em absoluto, do ponto de vista mais majoritário, quando vai interpretar as periferias pelos próprios nativos, quando o rap, que é a leitura do nativo, interpretando a si mesmo e descrevendo a si mesmo, as referências religiosas são afrocatólicas. A gente tem que pensar que a periferia de São Paulo tem uma história muito rica em termos de política, é a base dos movimentos sociais, o sindicalismo surge na Zona Sul, com as fábricas, e todas as lutas sindicais surgem lá. Tem as próprias comunidades eclesiais de base que fazem um trabalho importante nessas regiões de São Paulo. O termo caminhada, por exemplo, caminhada que é muito usado no hip hop, muito usado no crime, é muito usado nas gírias masculinas urbanas de periferia, é um termo da teologia da libertação. A caminhada é um termo religioso, então aí são reutilizados. Então, você tem uma cultura histórica, né, que eles vão dialogando com as tradições e com a história das próprias periferias. Né? Interessante. E cada vez mais crescente durante a década de 90, os evangélicos vão atravessando as periferias, ocupando espaços importantíssimos, né? Na regulação do conflito, da violência doméstica. Esses sujeitos vão ocupando vários espaços a ponto de, admiro os crentes, dá licença aqui, tamo junto, admiro sua caminhada. Isso é tão intenso que essas mulheres, essas mães, esses pais começam a colar na igreja. E na década de 2000, então 90 tem essa expansão, ao mesmo passo que 90, a moral do PCC está na cadeia. Em 2000, a expansão evangélica já vai para 15%, quando a moral do partido chega na quebrada. E o que é essa moral do partido? Não matarás, roubo banal, resolver as pendências pela ideia, pela oralidade, né? Vamos para as ideias o tempo todo, a gente trocar ideia, a bandeira está estendida, então a gente discute, não pode matar, a vida se paga com vida. Tem um não matarás na periferia. Sim, o PCC não inventa a moralidade ela é da quebrada, isso a gente tem avançado aí, discutido bastante. O PCC não inventa, a moral está ali, não pode roubar na quebrada, não podia antes do PCC. O PCC regula a quebrada, confere ao PCC a regulação da violência local. Então os caras terceirizam para o PCC, os caras estão terceirizados lá. Primeiro, destacar um fato importante, que é a questão dos homicídios. Nós tínhamos, 15 anos atrás, no ano 2000, 13 mil homicídios por ano. 13 mil. Baixamos para 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, hoje 4 mil.
Nós temos hoje o menor índice do país, 9,3 homicídios por 100 mil habitantes. Uma das discussões mais polêmicas que ocorrem no campo da segurança pública é a queda de homicídios registrada em São Paulo a partir de 2015. Ao contrário da resposta do governo, pesquisadores apontariam para um outro fator preponderante: a regulação do crime pelo PCC. Marcola, tido como seu líder, foi gravado no mesmo ano da divulgação, discutindo a questão com o irmão do partido. É que esses caras tinham que te agradecer, porque você deixou uma paz aí. Já pensou se tivesse crack, esses negócios na cadeia, como que ia estar? Eles iam pedir seguro toda hora. Aí, irmão, sabe o que é que hoje, 10 anos atrás, todo mundo matava todo mundo por nada. Então, tinha que deixar de era antes. Pra matar alguém, é uma burocracia, quer dizer, os homicídios caem não sei quantos por cento, aí eu vejo o governador chegar lá. Deixa eu só falar uma coisa pra você. A estatística aí, ó, tá falando que a criminalidade diminuiu em São Paulo, os homicídios caiu, mas não foi eles, foi o pessoal que causou E se submeter a essa legislação criminosa, informal, é quase um seguro-prisão para você cumprir pena bem. Então, assim, é todo um mecanismo que funciona e faz com que a pessoa que conta com a possibilidade de passar pelo presídio já tenha um outro tipo de comportamento. Você cria uma nova forma de controle de comportamentos criminais que beneficia o coletivo criminal. Então, assim, não é que eles estão fazendo que as pessoas obedeçam em benefício do grupo deles. Eles fazem essa legislação e criam toda essa estrutura em benefício de uma coletividade criminosa. Não existe lei no PCC. A lei do PCC é a conveniência das lideranças. Então, assim, olha, não vai ocorrer crime, na verdade, não perturbe meu comércio de tráfico. Se você perturbar meu comércio de tráfico, vai acontecer. Por outro lado, se houver um crime a ser cometido que gere dinheiro suficiente, que seja palatável para eles vão vão praticar aquele crime e vão realizar aquela ação. Correr pelo certo do lado errado não é outra coisa que, embora todos os atores que atuam de modo direto ou mesmo indireto no desvio do Código Penal, ele sabe que está fazendo errado, ele sabe que a receptação, que o roubo, que o tráfico, que o roubo de transporte, todo mundo sabe que você pode ser preso, mas eu corro pelo certo. Essa é a minha caminhada, é meu trabalho, é como eu atuo no mundo, mas eu corro certo, mesmo que do lado errado. Do lado errado, eu corro pelo certo, eu não deixo brecha, eu não denuncio ninguém, eu preservo minha família, eu mantenho a dignidade da minha vida, eu prezo a minha quebrada, eu sempre estou atento para ouvir, falo menos do que habitualmente algumas pessoas, então faço certo, mesmo que do lado errado. Fala que é nóis, Joe, que eu fecho com você, tá ligado, moronego, qual que é meu proceder, tô ciente que... É importante destacar o esforço, o trabalho que está sendo feito pela polícia, investigação, trabalho grande. E um fato importante, Reinaldo Azevedo, prender por criminoso na cadeia é fundamental. Como é que explica você ter essa queda tão forte? É que nós temos 40% dos presos do Brasil. Papo reto, o bagulho aqui é doido, é o certo pelo certo, é nós que tá. Primeiro da capital, tá lutando com o sistema pra acabar com esse mal. Nós sabemos que o diabo tá imperando aqui na terra. É pela paz que o comando faz a guerra, é nós que tá. Primeiro da capital, tá lutando com o sistema pra acabar com esse mal. Nós sabemos que o diabo tá imperando aqui na terra. É pela paz que o comando faz a guerra. Da caverna os MM manda um salve pra geral. Devagar e na cautela venceremos esse mal. Nossa luta é em prol, paz, justiça e liberdade. Os atentados é pra mostrar que o comando é de verdade. Eu vou citar umas quebradas que o 15 imperou. Carambola de Osasco, Marcelinho do Centro, o do Guiz da ZL,
magnata de Caracas City, lá os fura também tá tudo pronto pro revide. O sistema tá ligado que o comando tá crescendo.